Antes que houvesse tempo, antes que existisse luz, antes mesmo que a ideia de existir pudesse ser pensada, Deus já era. Não havia céu, nem terra, nem som, apenas o Espírito pairando sobre o nada. E quando ele falou, o silêncio se curvou diante da palavra. Haja luz, e houve. Do sopro do Altíssimo nasceu o universo, não como explosão, mas como respiração divina. Cada estrela uma fagulha do Verbo, cada mundo uma nota da canção que ele entoava sozinho. Entre essas infinitas moradas de luz, Deus moldou um reino distante, envolto em ouro e fogo, Nibiru. Ali formou os primeiros servos da criação, os Anunnaki, filhos da poeira estelar e da vontade eterna. Eles eram poderosos, radiantes e obedientes, designados para semear a ordem nos mundos. E o Pai lhes concedeu um dom, o conhecimento, mas o conhecimento sem obediência. É fogo sem altar. Os séculos passaram, e o orgulho brotou como sombra entre os filhos de Nibiru. Alguns se esqueceram de quem os criou. Outros começaram a adorar o poder que tinham recebido. Quando a fadiga os alcançou, eles olharam para a terra, o jardim ainda nu da criação, e decidiram aliviar o próprio fardo. Deixe a humanidade carregar o peso dos deuses. Assim, sem o consentimento do Altíssimo, misturaram o pó da terra ao sangue de um dos seus, e moldaram um ser à semelhança do Criador, mas com a marca da desobediência. Nasceu Adamu, o primeiro homem, e o sopro da vida que deveria vir de Deus foi imitado por mãos impuras. Mas o Pai, em sua infinita misericórdia, não destruiu o que fora feito. Olhou para o barro respirando e disse: mesmo do erro farei nascer o bem. E soprou seu próprio espírito sobre o homem, purificando a criação imperfeita dos deuses rebeldes. A luz entrou na carne, e Adamu abriu os olhos. Naquele instante, Deus o reconheceu como filho, mesmo tendo sido moldado pelas mãos de quem o desafiou. Os Anunnaki ensinaram ao homem os caminhos da terra, a contagem das estrelas, a fundição do ouro. Mas Deus colocou em seu coração algo que eles jamais entenderam: a alma, o reflexo do próprio Criador. Enquanto os deuses trabalhavam para restaurar o céu de Nibiru, o Pai observava o homem aprender a sonhar. E viu que dentro daquele pequeno ser havia uma centelha do infinito. Mas os Anunnaki temeram. Temeram que a criação superasse o Criador e decidiram limitar o homem, roubar-lhe o conhecimento e a eternidade. Foi então que o Éden nasceu, um jardim cativeiro cercado de beleza, mas vigiado por medo. Ali o homem vivia em inocência, até que a serpente falou, não como inimigo, mas como eco do desejo de saber. E o homem provou o fruto da consciência. E Deus, vendo o que acontecera, disse: o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal, mas não o amaldiçoou. Apenas o afastou do jardim, para que descobrisse o valor do retorno. Os séculos passaram. Os deuses de Nibiru se enfraqueceram. Suas guerras devastaram os céus e a terra. O dilúvio veio e Deus o permitiu, não como punição, mas como reinício. Somente um homem foi poupado: Zilzudra, o justo, descendente de Adamu e guardião da promessa. Deus o guiou para construir uma arca, para salvar o sopro da criação. E quando as águas baixaram, o arco-íris surgiu, não como símbolo dos deuses, mas como o pacto do Pai com a humanidade. Jamais destruirei o homem que carrega minha imagem. Desde então, os deuses partiram. Alguns se perderam nas sombras do tempo, outros se fizeram ídolos nas mãos dos homens. Mas Deus permaneceu, esperou. E quando o mundo se esqueceu da origem, ele enviou o seu Filho, Jesus, o Cristo, a própria palavra que criou o universo. Aquele que estava no princípio veio caminhar entre os descendentes do barro e do ouro. Veio para lembrar o homem de que ele não era o erro dos deuses, mas o sonho de Deus Met, e o Verbo fez-se carne, para devolver ao barro o sopro original. Hoje, enquanto olhamos para o céu, em busca de respostas, talvez ainda vejamos as sombras dos antigos deuses, as ruínas de Nibiru e o eco das estrelas. Mas acima de todas as luzes e constelações, ainda brilha o mesmo Deus que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Os Anunnaki foram servos, os profetas foram mensageiros, mas só Deus é o Criador, e só em Jesus, o Filho, a criação reencontra o caminho de volta ao Pai.